Olá, cumprimento a todos com a paz do Senhor e que essa paz permaneça nos nossos corações, não só hoje, mas para todos sempre, e que os anjos digam amém e que você diga amém também. Gente, estou aqui para agradecer vocês que estão me acompanhando, que já deram like, que já deram um joinha aí, que já compartilharam, que já segue o canal para o canal crescer e a gente compartilhar da palavra do Senhor. Porque não existe outra intenção aqui a não ser transferir, transmitir e transbordar a palavra do Senhor para todos vocês que acompanham e que assistem comigo. Você já pegou sua Bíblia? Quem está paradinho, pegou a Bíblia, bora marcar hoje, capítulo 24. Hoje, dia 24 de janeiro, vamos ler o capítulo 24, tá bom? Vamos ver quais os ensinamentos que Deus tem para nós hoje, porque estamos ficando sabidos, hein? Estamos tendo sabedoria para lidar com o dia a dia, sabedoria para nos guiar, para deixar Deus entrar na nossa vida e a gente prosperar. Vamos lá? Não tenha inveja dos ímpios, nem deseja a companhia deles, pois destruição é o que planejam no coração e só falam de violência. Com sabedoria se constrói a casa e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, os seus cômodos se enchem do que é preciso e agradável, né? Não precisa ser aquela casa entupetada de tanta coisa, de coisas que não convém, porque a sabedoria até nisso, ela ensina, ó, presta atenção, planejar a casa, construção, alicerce, remodelar a casa, botar móveis, até isso Provérbios ensina, né? Incrível. Pois destruição é o que planejam, né? Mas pelo conhecimento, o que a gente faz? Decora o cômodo da casa. O homem sábio é poderoso e quem tem conhecimento aumenta a sua força. Quem sai à guerra precisa de orientação e com muitos conselheiros se obtém a vitória. Então, assim, às vezes a pessoa diz assim, se conselho fosse bom, não dava, vendia. Tem gente que vende conselho, tem gente que compra o conselho. E é bom que compre um conselho certo. Por isso que é bom procurar um local certo para isso. Porque às vezes a pessoa ouve um conselho de um inimigo, de um invejoso. E aí ele se atrapalha. Em vez de dar certo, dá tudo errado. Então, para obter a vitória, buscar multidões de conselhos. Muitos conselhos. O que é isso? Se eu tenho uma empresa, eu não sei lidar com finanças, eu tenho que chamar alguém que mexe com finanças. Se eu tenho que arrumar e eu não sei fazer isso, eu tenho que chamar alguém que faz a arrumação. Então, se eu não sei fazer alguma coisa na minha empresa, eu contrato alguém, eu busco alguém, busco ajuda, busco conselho em cada área necessária da minha empresa. E assim da minha casa, da minha vida, da minha organização. Tudo isso a gente tem que manter em ordem. A sabedoria é elevada demais para os insensatos. Eles não sabem o que dizer nas assembleias, nas reuniões, né? Nos encontros. Quando você se reúne em uma mesa redonda, que é o caso que a gente sempre se reúne com os amigos para discutir algum conteúdo, algum entendimento, tem gente que não sabe nem ouvir, porque são tão insensatos que não sabem nem aprender. Quem maquina o mal será conhecido como criador de intrigas. Pensou no mal, criou intrigas. A intriga do insensato é pecado. E o zombador é detestado pelos homens. Então, aqueles que fazem zombaria, que fazem deboche, que picha os muros, que fazem baderna, que fazem coisas horrendas, é detestado pelo homem, pelos próprios homens, né? Se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? Liberte os que estão sendo levados para a morte, socorra os que caminham trêmulos para a matança. A gente tem que dar a mão, tem que ajudar as pessoas que estão caminhando para a matança. Mesmo que você diga, não sabíamos o que estava acontecendo, não perceberia aquele que pesa os corações?
Não saberia aquele que preserva a sua vida? Não retribuirá ele a cada um segundo o seu procedimento? O que vem a ser isso? Aqui tem uma reflexão. Eu finjo que não estou vendo meu amigo, meu irmão passar a necessidade. Aí eu vou lá e digo, eu não sabia, ele não pediu, ele não falou. Mas só que Deus, que sonda o coração, não está vendo? Será que Deus está dizendo, meu filho, vá lá, faça isso que eu retribuo você? Então, porque ele retribui segundo o seu procedimento. Deus vai retribuir na sua vida de acordo com o que você fizer na vida do outro. Coma mel, meu filho, é bom. O favo é doce ao paladar. Olha, o que fala aqui também sobre o mel? Mel é saúde. O mel é antimicróbio, ele é antibacteriano, ele é fúngico, antifúngico, ele é bom para gripe, ele é saudável. Por isso que existe esse conselho de coma o mel. Também, né? Tem várias outras coisas para adoçar a sua boca, para não sair falando besteira. Saiba que a sabedoria também será boa para a alma. Assim como o mel é bom para a boca, a sabedoria é bom para a alma. Se você a encontrar, certamente haverá futuro para você e a sua esperança não vai decepcioná-lo. Não fique de tocaia, mas como faz o ímpio, contra a casa do justo, e não destrua o seu local de repouso. Não podemos mexer na casa dos outros, do justo, nem o seu local de repouso. Eu sempre digo, respeite o seu local de dormir, respeite a sua cama, relaxa, ore, leia aquele versículo, em paz dormirei, em paz me deitarei e dormirei, porque o Senhor me faz repousar em segurança. Então, você tem que deitar em paz, tá bom? Então, creia no Senhor, descanse, respeite o seu leito para que seu corpo possa descansar. E não vamos tocar no repouso de ninguém, pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados pela calamidade. Certa vez eu escutei alguém dizer assim, que por mais que eu tropeçasse, eu levantava. E eu achei tão bonita assim a forma que a pessoa falou. Aí outro dia agora, que para quem acredita em profecia, para quem acredita em palavras proféticas, também escutei isso novamente. Que por mais que eu fraquejasse, por mais que eu tropeçasse, a minha volta era por cima. Então eu agradeço a Deus, que Deus continue me dando sabedoria para fazer isso. E eu estou aqui buscando sabedoria para não cair, não ficar por baixo, não ficar caída. Porque a Bíblia fala que o justo não ficará caído, ele vai levantar, ele pode cair 7 vezes, tá vendo? Qualquer pessoa pode cair, qualquer pessoa pode fraquejar, mas pode levantar porque Deus exulta, Deus levanta ele. Não se alegre quando o seu inimigo cair, e nem alegre o seu coração quando ele tropeçar, mas Deus se alegra quando o justo levanta, para que o Senhor não veja isso e se desagrade, e desvie dele a sua ira. Não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos ímpios. Aqui falou de novo, não tenha inveja. O que é inveja? É desejar o que o outro tem. E desejar, e inveja também é querer a mais do que o outro. Outra coisa que inveja também é prejudicar a pessoa a mais do que era para ser. Tem uma historinha de um rei que chamou 2 homens e queria saber qual deles era o melhor entre o cobiçoso e o invejoso. Aí ele chamou a eles e disse assim, escolha qualquer coisa, mas saiba que aquilo que você pedir, o seu colega vai receber em dobro. Então o invejoso pensou, rapaz, eu já sei o que eu vou pedir para o rei. Rei, me arranque um olho, para que eu fique só com um olho. Moral da história. Se o rei arrancasse um olho dele, ele arrancaria os 2 olhos do outro. Então, o invejoso não se preocupa em se prejudicar. Ele não está nem aí em se prejudicar. Mas a questão é prejudicar mais ainda o outro. Importante é ele derrubar o outro. Então,
Esse é o verdadeiro invejoso, que isso sirva de lição. Olhos atentos. Não desejo para o outro aquilo que não quer para vós. Pois não há futuro para o mal, e a lâmpada dos ímpios se apagará. Tema ao Senhor e ao Rei, meu filho, e não se associe aos dissidentes, aos discordiosos, aos que provocam brigas, aos que fazem dissensões, aos que fazem divergências, que provocam brigas, que discordam com tudo, que bagunçam. Pois eles terão repentina destruição, e quem pode imaginar a ruína que o Senhor, o Rei, pode causar? Então, o que a gente deve pensar nisso, né? Não vou desejar o mal, não vou me aproximar de quem faz isso. É só isso. Eu me afastando, não vai acontecer comigo e nem com o meu próximo. Aqui vão outros ditados dos sábios, ó. Agir com parcialidade nos julgamentos não é nada bom. Ficar em cima do muro não é nada bom. Quem disser ao ímpio, você é justo, bajulando ele, será amaldiçoado pelos povos e sofrerá a indignação das nações. Isso aqui, ó, você às vezes, para se fingir amigo, para se fingir bonzinho, passa a mão na cabeça do outro e diz, não, você está certo, sabendo que ele está errado. Será amaldiçoado. Será que a gente já fez isso? Será que sem perceber a gente ignora o feitio mal feito do outro? E aí por isso que as maldições alcançam? Então a gente tem que começar a prestar atenção nas nossas ações e ouvir atento à sabedoria. Quem disser ao ímpio que você é justo, será amaldiçoado. Olha, outro aviso, de novo. Pelos povos sofrerá indignação. Mas os que condenam o culpado terão vida agradável, receberão grandes bênçãos. Aí a pessoa às vezes pensa que isso é ser injusto. Não, é ser justo. A resposta sincera é como um beijo nos lábios. Então, beijos nos lábios significa o quê? Doçura, paz, significa reciprocidade. Essa é o significado da resposta sincera. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto. Deixe pronta a sua lavoura. Depois, constitua a família. O que é isso? Se sustente, faça seu plantio, faça sua casa, faça suas coisas, pode sustentar, aí você pode constituir família, para depois não sofrer fome, não padecer despejo, né? Não sofrer de tudo isso. Não testemunhe sem motivo contra o seu próximo, nem use os seus lábios para enganá-lo. Não diga, farei com ele o que fez comigo, ele pagará pelo que ele fez. Passei pelo caminho do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Preguiçoso é sem juízo. Olha aqui o que acontece. Havia espinheiro, estava cheio de espinho o seu local de trabalho. E o chão estava coberto de ervas daninhas, aquelas frutas venenosas. E o muro de pedra estava em ruína, todo destruído. Observei aquilo e fiquei pensando, olhei e aprendi esta lição. Olha que legal. Vou dormir um pouco, você diz. Vou cochilar mais um pouquinho. Vou cruzar meus braços só mais um pouquinho. O que aconteceu? Então vem a repentina pobreza. Mas a pobreza lhe virá como um assaltante de repente e a sua miséria como um homem armado. E aqui eu encerro 34 versículos de Provérbios aconselhando firmemente sobre ser invejoso ou ter inveja ou se afastar de invejosos, se afastar da preguiça, da cobiça e não julgar o justo. Isso foi o que eu tracei aqui em algumas palavras para a gente não se estender. Então, ó, a sabedoria dá discernimento e não deseje a companhia dos invejosos. Com muitos conselhos se obtém a vitória, cair e levantar 7 vezes,
Isso que é importante. Pode cair, mas tem que levantar. Pedir a Deus sabedoria. Então, a inveja, para o invejoso, sentir a vitória como fracasso para eles. O invejoso, quando vê a vitória de alguém, ele acha que já fracassou. Ah, fulano está com vitória, pois eu já fracassei. Não, cada um tem a sua vitória, cada um tem o seu interesse, cada um tem a sua luta e cada um tem a sua vitória. Então você não precisa pensar, porque um já fez isso e eu não fiz, fulano tem aquilo e eu não tenho. Mas Deus escolhe e Ele faz capacitar aos escolhidos. Ele dá capacidade aos escolhidos. Seja um escolhido de Deus. Seja a pessoa que Deus quer usar. Seja a pessoa que Deus quer levar a palavra dele. Porque é só isso que ele está precisando. A Bíblia fala que nós somos nascidos e criados por Deus. Para Ele e por Ele são todas as coisas. Se eu não sirvo para servir ao meu Deus, eu nem sirvo para viver. E nós nos encontramos amanhã com um novo capítulo dessa história de sabedoria. Tchau!